Olá, pessoal. Boa noite. Estamos começando mais uma live com essa proposta de terça. Terça, às 20 horas, temos live, né? E a proposta aqui é realmente fazer com que vocês possam estar conhecendo mais do meu trabalho, estar conhecendo mais da forma como eu trabalho e principalmente poder conhecer, ter mais conhecimento, né? Para que isso possa ajudar vocês no dia a dia, na vida de vocês, certo? Então vamos chegando, essa live que é muito importante, é um tema inovador que eu quis trazer aqui, né? Muita gente não conhece o que é a virtude da ordem, para que a virtude da ordem serve na nossa vida, qual que é realmente... para que serve de fato, qual é a utilidade da virtude da ordem na nossa vida, né? Então, vou avisando que essa live, ela não vai ficar gravada, certo? E a ideia aqui é realmente poder informar cada vez mais vocês sobre as virtudes, né? Ter uma formação sobre as virtudes, esse assunto que não é muito conhecido e que é extremamente necessário, visto que estamos enfrentando muitos desafios hoje em dia, então é bem necessário ter essa formação sobre as virtudes, né? E essa formação não vai ser somente comigo, mas vai ter também convidados especiais. Estamos programando coisas muito legais aqui, tá certo? Então vamos lá começar o tema das virtudes. Vamos mandando o aviãozinho, chamando as pessoas também, para que as pessoas possam ver, né? Vamos lá. E vamos começar. Bom, então vamos lá começar o que é a virtude da ordem. Bom, primeiro, acima de tudo, vamos entender o que são virtudes, né? Virtudes são hábitos, bons hábitos que repetidos continuamente vão formar o nosso caráter, né? Eles são causas de amadurecimento para nós, eles nos ajudam a nos formar como pessoas. Então, por isso que é muito importante, seja bem-vinda, Wendy, para isso que é muito importante, então, que a gente possa ter esse conhecimento sobre as virtudes. Então, as virtudes são o quê? Estão relacionadas à formação de hábitos. Hábitos que repetidos vão formando o nosso caráter. E que a gente precisa muito disso hoje em dia, não é verdade? Ok, então falando um pouco sobre o que são as virtudes, vamos passar então a entender o que é a virtude da ordem, que foi a primeira virtude que foi escolhida aqui. E por que essa virtude foi escolhida logo como a primeira? Porque como que eu posso falar de outras virtudes se eu primeiro não me ordenar, não trouxer, né, a primazia das coisas? Então, por isso que primeiro vem a importância da virtude da ordem, certo? Então, vamos lá começar a falar um pouco sobre essa virtude da ordem, passando primeiro pela ideia de que nós somos responsáveis pela realização da nossa vida. Se não somos nós que estamos ali sendo responsáveis pela realização da nossa vida, quem é que vai ser, né? Quem é que vai tomar as rédeas da nossa vida, se não nós mesmos? Então, partindo desse princípio que nós somos responsáveis pela realização da nossa vida, entendemos que o problema da ordem é um problema fundamental na vida do homem, né? O homem tem essa necessidade de se ordenar. E quando ele se desordena, todas as outras coisas vão cair por água abaixo, né? Todas as outras coisas vão realmente se desordenar. E aí a gente chama aquele velho popular, ditado popular, ladeira abaixo, né? Então, partindo desse princípio, vamos começar a falar um pouco do porquê que a ordem é tão importante. No universo, gente, vamos falar do universo, né? No universo, cada coisa está em seu lugar, né? Os planetas estão aí ordenados no universo, tudo se encadeia nessa ordem que ela é imutável, né? Dessas leis cósmicas.
o homem também está em seu lugar, né? Um lugar sinalizado por leis que são divinas e leis que são morais. Então, nós estamos instalados nesses dois tipos de leis que não admitem mudança. E aí, como é que fica esse homem? Esse homem precisa estar instalado dentro dessa realidade. E ele deve sim tomar a iniciativa de ocupar o seu lugar, deve assumir o seu lugar, porque ele é livre, ou seja, deve orientar pessoalmente a sua vida. Então, se nós, seres humanos, entendemos isso, entendemos que somos livres, que podemos sim exercitar, né, todo esse processo da virtude da ordem, isso já vai nos ajudando a nos conscientizar com relação a isso, certo? A virtude da ordem, ela consiste precisamente em quê? O que é essa virtude da ordem? Me fizeram essa pergunta no WhatsApp. Vamos lá. A virtude da ordem, ela consiste precisamente em decidir-se livremente em pôr a vida em ordem, certo? Em pôr a vida em ordem e a empregar os meios adequados para tanto. Então, como é importante que nós comecemos a pensar nessa virtude da ordem, né? Pôr a vida em ordem como? Como é que eu posso colocar a minha vida em ordem? Eu também preciso dos meios para poder realizar essa vida em ordem, né? Ok. Então, essa virtude, ela é uma virtude que apresenta várias dimensões. Ela não só tem uma, ela tem várias, né? A primeira delas é o quê? A ordem dos valores. Primeiro, o que são valores? Antes de continuar, quem está aí me assistindo, aperta no coraçãozinho para dar aquela força, para mostrar para o Instagram que essa live é importante, né? E manda um aviãozinho também para que outras pessoas possam ver esse tema, que ele é extremamente importante, muito desconhecido, mas extremamente importante. E a ideia aqui é propagar cada vez mais sobre a virtude da ordem. Então, vamos lá. É uma virtude que apresenta várias dimensões, né? A ordem dos valores seria a primeira dimensão. Como assim? Primeiro, o que são valores? O que são valores? Quem está aí pode falar. O que são valores para você, né? Valores são princípios que norteiam a nossa vida, porque são importantes ao longo da nossa história. Ao longo da nossa história de vida, sendo exercitados ou não. Quando a gente não consegue exercitar os nossos valores, que são as nossas raízes, nós começamos a nos sentir mal, né? Começamos a nos sentir tristes, desanimados, cansados, sem motivação e sem propósito, porque você não está exercitando aquilo que está dentro de você, que são os teus valores principais, né? E cada um de nós tem valores diferentes na vida, nós não temos os mesmos valores. Então é muito importante que a gente procure os nossos, que a gente vá em busca desse propósito, de saber quais são os nossos valores. E aí, quando você sabe quais são os seus valores, você entende que eles são eles que norteiam a sua vida, porque são importantes ao longo da sua história de vida, sendo exercitados ou não. E aí, para colocar a virtude da ordem no lugar, primeiro precisamos pensar qual é a sua hierarquia de valores. Certo? O que realmente é importante para você? O que de fato tem importância para você, né? Então, vamos pensar assim, dentro de uma perspectiva cristã, podemos dizer que, em primeiro lugar, vem quem? Em primeiro lugar, vem Deus. Então, você vai pensar no quem você acredita, né? Se é Deus ou em quem você acredita. Mas, em primeiro lugar, vem aquilo que a gente acredita. Em primeiro lugar, vem a nossa fé. Em segundo lugar, vem os outros, que seriam exatamente o serviço, é você estar disponível para as outras pessoas. E em terceiro lugar, né, vai entrar você mesmo, com a sua individualidade, com o seu jeito de ser. Tá certo? Vamos seguindo. Bom, vamos falar agora da ordem dos deveres, que é a outra dimensão. Quando há ordem nos valores, enxerga-se bem a ordem dos deveres. Então, quando eu sei o que eu acredito, os meus propósitos, eu passo a enxergar bem também os meus deveres, aquilo que eu tenho que fazer, eu preciso fazer. Em princípio, os nossos deveres podem se resumir nos seguintes.
Primeiro, os deveres com aquilo que a gente acredita, né? Segundo, os deveres familiares, né, com a nossa família. E o terceiro, os deveres profissionais, com a sua profissão. Você também tem que estar de olho nisso. E o quarto são os deveres sociais, certo? Os deveres que a gente tem com relação às outras pessoas. Como eles estão organizados e harmonizados, esses deveres na nossa vida prática, no nosso dia a dia? Vamos começar a pensar nisso. Será que eu estou realizando os deveres da minha vida, do meu trabalho, em casa, colaborando? Todo esse processo precisa ser repensado, né? Vida em ordem é, portanto, uma existência em que estão bem hierarquizados os valores e, de acordo com eles, os deveres. Mas, para viver esse ideal, além da consciência do dever e das boas intenções, é preciso escolher os meios adequados. Obrigada! É preciso escolher os meios adequados para realizá-los. E como é que a gente vai realizar, então, a virtude da ordem? Quais seriam, então, os meios adequados? Vamos lá. Antes da gente falar dos meios adequados, vamos falar da próxima dimensão, que é a ordem no tempo, né? A desordem no planejamento dos horários, o deixar se arrastar pelo embalo, pela agitação no emprego do tempo, acabam agredindo os valores. Então, cada um pode olhar hoje para a sua história e ver, né, como é que está, por exemplo, a sua casa, como é que está o seu quarto, se ele está bagunçado, se ele está ordenado, porque esse tipo de situação reflete em nós certos sentimentos. Quando você vê o seu quarto desordenado, quando você vê a sua casa bagunçada, você se sente mal, né? Aquilo reverbera em você de alguma forma, faz você se sentir mal com aquilo. E você começa a não só desordenar aqui dentro dos sentimentos, mas a desordenar a sua vida, a desordenar os seus deveres, né? A desordenar os seus valores. É ladeira abaixo, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, a desordem no planejamento dos horários, o deixar se arrastar pelo embalo, pela agitação no emprego do tempo, acaba agredindo os valores e transtorna os deveres. Por isso, nós precisamos ficar muito atentos a isso. E aí eu quero trazer um termo aqui que é o tempo é de borracha, né? E o que quer dizer isso aqui? O tempo para uma pessoa muito organizada, ele rende muito dinheiro nas mãos de uma pessoa que é muito organizada, né? Ele rende bastante. Mas quando a pessoa é desorganizada, o tempo escoa. Então a ideia aqui é mostrar que esse tempo ele pode ser volátil. Ele pode ser usado para o bem, né? Se você é uma pessoa organizada, mas infelizmente ele também pode ser utilizado para o mal se a pessoa não consegue ter uma ordenação na vida, se ela não consegue ter um planejamento necessário naquele tempo. Então ela vê aquele tempo sendo escoado, aquela sensação de que, poxa, eu não fiz nada, poxa, a minha vida passou, meu dia passou e nada eu consegui fazer, né? Isso é muito comum nos meus atendimentos no consultório. E aí eu quero que vocês possam refletir sobre isso, né? E aí tem uma frasezinha bem legal que é: se não tens tempo, se não tens um plano de vida, nunca terás ordem. Se não tens um plano de vida, nunca terás ordem, né? Então, o que isso reflete para vocês? Vamos interagir? Escrevam aí. Se não tens um plano de vida, nunca terás ordem. O que isso significa? Será que é importante ter um plano de vida? Será que é importante você conseguir ter um planejamento? Ou será que as coisas devem correr soltas? Se não tens um plano de vida, nunca terás ordem. Como é que eu posso ter ordem na minha vida hoje? Como é que eu posso começar a ordenar a minha vida hoje? Empregando um plano de vida, né? Empregando um plano de vida, muito bacana. Então vamos continuar aqui, né? E aí eu quero até lembrar daquele filme interessante, Alice no País das Maravilhas, em que ela não sabe para onde ela quer ir, né?
E existe aquela frase: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, essa frase, se não tens um plano de vida, nunca terás ordem, é muito parecida, porque se você parar para pensar, se eu não sei que caminho eu quero seguir, qualquer caminho vai servir para mim, aí eu já quero fazer o link com os valores que eu trouxe aqui lá no começo, a ordem dos valores. Quando eu começo a ordenar os meus valores, né, trazendo uma hierarquia de valores, eu entendo o que é importante para mim. E aí o plano de vida aparece. A ordem, ela começa a vir, certo? Então, quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o teu tempo, né? Então, quando nós começamos a ter esse desejo de exercitar a ordem na nossa vida, o tempo, ele começa a aparecer também, né? Isso é muito fantástico, assim, nós podemos olhar cada um para a sua realidade de vida se isso realmente não acontece. Quando eu começo a exercitar a ordem na minha vida. E o que é exercitar a ordem na minha vida, Graziela? Opa! Caiu. Pronto. E o que é exercitar a ordem na minha vida? É quando eu consigo organizar, né? Organizar as minhas coisas, organizar materialmente, né? A minha casa, o meu quarto. Cada um dentro da sua realidade de vida vai buscar isso. É preciso organizar-se. Precisamos ter um plano, uns horários bem pensados, onde cada dever encontre seu melhor momento. Certo? Vamos seguindo, a nossa live já está perto de acabar, uma live rápida. Agradeço muito por todo mundo que ficou. E por último, a gente vai falar da ordem material, que está relacionado às coisas mesmo tocáveis, né? Aquilo que é real. É uma agenda, é um estojo, é uma chave do carro, aquilo que você acaba perdendo de alguma forma, tá? Então, todas as vezes, gente, que a gente esquece algo, nós estamos verificando dentro de nós a desordem. Desordem nas coisas materiais. Só que isso vai interferir não é só na nossa questão material. Isso interfere também nos nossos planos. Isso atrasa também aquilo que nós pensamos em fazer, né? Então, uma coisa vai puxar a outra no sentido da ordem. Por isso que é muito importante que nós estejamos atentos. Será que eu sei aonde eu estou colocando, né, o meu objeto, a minha chave do carro? Porque quando eu começo a exercitar a ordem na minha vida, seja bem-vinda, Estela, Cleilza, coisa boa ver vocês por aqui. Quando eu começo a exercitar a ordem na minha vida, eu passo a colocar a hierarquia de valores como importância para mim, né? Eu ponho a minha ordem material e começo a entender que eu não preciso estar esquecendo tantas coisas, porque eu já estou começando a me ordenar, a ordenar a minha vida, né? E como é que eu posso executar a ordem na minha vida, Graziele? Como é que eu faço para executar essa ordem na minha vida? A primeira coisa, né, que você precisa fazer é ter uma decisão concreta de executar essa ordem. É ter essa certeza concreta de que realmente eu quero ser ordenada, né? Porque não é fácil, né? A virtude da ordem é uma das mais difíceis, porque a gente tem esse mundo que a gente tem, que é um mundo que é muito rápido, muito volátil, que as coisas acontecem muito rapidamente, a informação está a todo momento, a internet está a todo momento conosco e a gente acaba às vezes esquecendo de se ordenar, de dar aquela parada, né? E quando eu trago ordem, gente, eu não falo somente da ordem das coisas, mas principalmente aqui dentro, o momento em que eu ordeno a mim mesma. O momento é que eu entendo que eu preciso ter aquela parada, respirar fundo e fazer uma revisitação do que é importante para mim, tá? O que realmente faz sentido para mim, né? Que é a ordem dos valores que eu já trouxe para vocês aqui, certo? Falamos da ordem dos valores, falamos da ordem no tempo, né? Falamos da questão da importância de você exercitar a virtude, né? E acredito que seja isso. É uma live bem rápida, mas bem necessária para podermos conversar sobre as virtudes, né?
esse tema necessário que nós estamos aí precisando exercitar. Muitas vezes não sabemos o que é e ele é o nosso remédio para os tempos atuais, certo? Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui até o fim. Se vocês gostaram, cliquem aí no coraçãozinho para divulgar. Um beijo, certo? Tchau, tchau.